Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o Evangelho no Lar de número 14, e se você está chegando agora ao canal, nós estamos utilizando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você tiver esse livro aqui, você pode usar ele para acompanhar aqui o nosso Evangelho, mas se você não tiver, tudo bem, não tem problema nenhum. Além disso, pegue uma garrafinha com água, porque os mensageiros do nosso mestre irão fluidificar ela para vocês. Então, no final da live, você pode beber essa água, você pode aguar as plantas, você pode dar para os bichinhos. E eu vou deixar um link aqui para os evangelhos passados aqui do canal, um link que vai estar aqui na descrição e que vai aparecer no final desse nosso evangelho de hoje em uma caixinha por aqui, ó. Então vamos dar início ao nosso culto. Sente-se em um lugar calmo, concentre-se na bondade de Deus e sinta a presença dos mensageiros do nosso mestre aí na sua casa. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o consolo onde crescem nossas ações. Senhor Jesus, Mestre querido e amado, esteja nos lares de cada amigo e cada amiga durante o nosso Evangelho no Lar. Esteja através dos seus mensageiros de luz, nos inspirando a sermos instrumentos da sua vontade. Que se ache aberta a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que é a fim do bem e da caridade, que assim seja. Bom, pessoal, então hoje nós vamos dar início ao capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui nesse capítulo nós vamos ver a ressurreição e a reencarnação, laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, instruções dos espíritos, limite da encarnação, necessidade da encarnação e a encarnação é um castigo. Então, como esse trecho é longo, eu vou dividir ele aqui em dois evangelhos, tá? Esse primeiro trecho aqui do capítulo 4. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Felipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou?
Eles lhe responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Entrando Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus capítulo 12, versículos de 10 a 13, São Marcos capítulo 9, versículos 1, 12 e 13. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pois ele entrar no ventre de sua mãe
para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espantei do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, números 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, e insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um lugar só, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos, que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o Espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Neste sentido, é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. Bom, pessoal, é interessante a gente notar isso, né? A Bíblia, ela traz referências, sim, à reencarnação. O Espiritismo, ele é um pouco combatido pelas religiões tradicionais, mas na Bíblia há várias referências a muita coisa que o Espiritismo nos ensina.
e a reencarnação é uma delas. Essa passagem onde é relacionado João Batista a Elias, a questão da reencarnação nessa passagem é bem explícita. Jesus fala abertamente que Elias havia reencarnado, porém as pessoas não o haviam reconhecido. E os apóstolos, os discípulos, então entenderam que Jesus falava de João Batista, ou seja, eles entenderam que João Batista era Elias reencarnado. Da mesma maneira, toda a instrução que Jesus deu a Nicodemos quando ele foi questionar Jesus então sobre esses assuntos. E Jesus foi muito claro que nós não podemos ver o reino dos céus se nós não nascermos de novo. Por quê? Porque é através da reencarnação que nós vamos adquirindo toda a bagagem, todo o conhecimento, toda a evolução moral e espiritual, para que a gente possa cada vez mais reencarnar em planetas melhores, em planetas superiores, até que chegará um dia que nós estaremos nos planetas celestes, que são mais ou menos o paraíso que as religiões tradicionais pregam. Então, pessoal, a palavra ressurreição, ela era compreendida pelos judeus como a reencarnação. Só que para eles a ressurreição, ela significava que aquele espírito renasceria no próprio corpo, né? Naquele corpo que ele havia já vivenciado as suas experiências na Terra. Porém, a ciência, ela já nos provou há muito tempo que quando chega a morte do corpo físico, em relação a ela, não há o que fazer. A morte do corpo físico chegou, não há como ressuscitar esse corpo. Jesus não ressuscitou ninguém e nós temos vídeo aqui no canal Espírita sobre isso. Mas o conhecimento dos judeus era muito limitado. Então eles não compreendiam na época que o espírito ele reencarna, ele vive todas as suas experiências em um corpo material, esse corpo morre, esse espírito volta à erraticidade até que ele reencarna novamente em um outro corpo físico, né? Porque Jesus também foi muito claro que um corpo material, ele vem dos elementos materiais, mas o espírito, ele é completamente independente disso. Então, a cada reencarnação, um novo corpo será disponibilizado, vamos dizer assim, para esse espírito. Mas o importante é isso, é a gente entender que os judeus, pela palavra ressurreição, eles já tinham uma ideia, uma noção da reencarnação. Mas depois Jesus falou de reencarnação, como nesse caso de João Batista e Elias, depois nas instruções a Nicodemos. Acontece que muitas traduções da Bíblia foram feitas de maneira a não serem fiéis aos textos originais. E além disso, há ainda a interpretação que os teólogos medievais deram aos textos da Bíblia, interpretação que praticamente é a mesma até hoje por parte das religiões tradicionais. Mas a reencarnação, ela é o maior exemplo do amor, da piedade e da justiça de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e emitir uma vibração de luz em prol do nosso lar, da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos irmãos presentes nesse estudo, dos nossos parentes e amigos, da paz em todo o nosso planeta, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura e melhoria de todos os enfermos, do corpo ou da alma, pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade. Que assim seja. Senhor Deus, Pai Criador de amor, justiça e misericórdia, Senhor Jesus, Mestre querido e amado,
espiritualidade amiga, gratidão por todo o amparo durante o nosso culto de hoje, que se acha encerrada a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que foi a fim do bem e da caridade, que assim seja. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!